Deus abençoe, pessoal. Deus santo, Deus digno de toda honra e todo louvor, se faça presente nessa ministração, em nome de Jesus. Do Koxarababailaê, Oroiboboeba, Oroxaramanainará, do Kosoebabailaê, em nome do Senhor Jesus. Yeshwarababaê, do Kosoeba. Toma minha boca, Senhor, se faça presente, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Foi sorteado Jeremias 7, tá? Então vamos direto para a leitura, porque eu não faço ideia o que o Espírito Santo de Deus vai falar. Apesar que o tópico é a inutilidade da falsa religião. Então a gente vai ler aqui, não tem como muito fugir, né? Da idolatria religiosa, do farisaísmo, tá? Então esse vai ser o segmento aqui, né? Quem me conhece sabe que não tem pauta, né? Não tem um roteiro. O Espírito Santo de Deus me usa dessa forma, né? Foi sorteado, mas não tem como fugir do farisaísmo, da religiosidade, né? Então vamos ler. Fala aqui: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ó Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie, olha só, não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Tá. Então, não se iludir, né? Na arquitetura, no templo bonito. Não, você não está protegido por essa construção. Ah, mas eu não falto à igreja, né? Tô ali, eu dizimo, né? Eu dou grandes ofertas, eu sou muito bem respeitada ou requisitada, né? Pela sua autoridade, elas te respeitam. Não confie, não se fie nisso. As pessoas estão dentro do templo, né? Achando que estão protegidas. E Deus fala que não, porque vai depender do seu coração. Não é que o templo não seja, né, entre aspas, santo, porque o que santifica o templo é a sua vida santa, né? Seja santo que eu sou santo. Ali é manifesto a terceira pessoa da Trindade, obviamente, é um lugar que se faz santo porque há um mover, há uma manifestação santa. E com certeza pessoas inocentes que estão ali, assentados ali, muitas vezes até ouvindo a sua oratória, até ouvindo pessoas que, né, têm o título, tem uma autoridade, tem um título, né, tá pastoreando ali, mas ela tá induzindo aquela, né, aquele mover de uma forma gananciosa, tá? Tá usando aquilo que é santo, né, de uma forma profana. Isso é uma coisa muito séria. Então, diante de Deus, essas pessoas vão responder. Porque está usando o nome do Senhor Jesus, está usando o templo do Senhor Jesus, aonde é manifesto, né, a terceira pessoa da Trindade, de uma forma errada, com ganância, usando, né, o púlpito, né, como se fosse um cassino, para tirar dinheiro de pessoas inocentes. Eu acho que eu vou até continuar lendo, que vai surgindo mais assunto. Mas é o que está se tratando aqui, tá? Olha só, vou repetir, tá? Olha só, que ele fala aqui, ó. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato
tratarem uns aos outros com justiça, ó. Se não oprimirem o estrangeiro, olha, pessoa que entra na igreja, um desavisado ali, e a pessoa fica indignada, fala, nossa, a igreja só sabe roubar, só sabe pedir dinheiro. Então, as pessoas que, coitado, não têm muito entendimento, elas são, acaba sendo oprimida ali por pessoas que têm uma oratória bonita, sabe emocionar muito bem, né? Aí você imagina Deus vendo tudo isso, né? O que vai acontecer? Porque Deus deixa bem claro, lá em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, né? Então, não interessa se você está fazendo isso em nome de Deus. O que interessa para Deus é que você tem que ter um coração aspergido, purificado e entender, né? A tua consciência sabe quando que você está errado. A consciência da gente, lá em Romanos capítulo 2, deixa bem claro que não é o fato de você conhecer a lei. Se você tem a lei e conhece e sabe que aquilo ali é errado, que Deus não está nisso, mesmo você fazendo isso, né, por uma necessidade, não. Deus não vai entender que, mas a igreja precisa, é necessário, se faz necessário arrecadar esse fundo porque a igreja está necessitada. Não. Deus sabe que a tua consciência já está sendo, você é culpado por uma consciência latejante. A tua consciência sabe. Imagina, se Deus fala que os não-judeus vão responder por uma consciência, muitas vezes não conhece a lei, mas vai responder por uma consciência, né, que é culpado ou não, se é culpado ou é inocente. Imagina quem conhece a lei. Mas a lei ela não tem como você escapar. A lei realmente ela te mata. Porque aí você vai cair realmente na mão do Deus vivo. Porque ele sabe que você conhece uma lei e além de conhecer a lei, Deus fala no coração do homem. Então não tem como fugir de Deus, né? Então a gente, você vê, Mateus 24 fala muito dos falsos, né? Que aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, né? Para, se possível, enganar teus eleitos. Olha só. Então, nós não temos essa garantia, muitas vezes, de ver grandes milagres. Isso aí não é garantido que Deus está operando ali. Então, o templo do Senhor está havendo muita contaminação. Muitas vezes acontece algum mover e há grandes sinais e maravilhas, mas que Deus não está operando. Então, a gente não pode ter essa confiança na arquitetura e nem quem está sendo usado nesse mover. E até os eleitos, né? Eles estão enganando muitas vezes, estão sendo enganados. Por quê? Não é pregado em nenhum momento. Você vê, entra e sai de uma igreja, você não vê a pregação, né? Principal, a volta de Cristo, ninguém prega. Salvação, ninguém prega. Estão muito pregando prosperidade, levantando um reino que vai ser destruído. Enfim, vamos focar aqui, né? Eu acho que eu nem terminei de falar sobre Hebreus 10, 22. Eu acho que eu vou abrir aqui, que eu acabar de ler esse versículo que eu acho interessante. Vamos abrir aqui, porque eu só comentei, né? Pensa num versículo importante, ó. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, ó. Quer ver? Aí ele fala que tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tá? Consciência culpada. Sempre o diabo vai estar nos acusando. Então, nós vamos estar purificando, né? Sendo purificado, melhor dizendo, através desse sangue que vai ser aspergido no seu coração e você vai ter uma consciência, né? Mais leve. Porque vai te trazer paz, você não vai estar sendo acusado mais. Agora, quando você não é aspergido por esse sangue, você se incomoda pelas suas atitudes, aquilo te queima, você fica com uma consciência pesada. Então, o que acontece? Você tem a lei para te acusar e tem o Espírito Santo, porque você é um homem,
uma pessoa, né, que conhece os preceitos, tanto no seu coração quanto a lei que mata. Então você tem duas coisas que vão te acusar, né? Ah, mas eu não conheço Bíblia. Mas não conhece, filhinho, mas você vai ter a sua consciência também que vai te acusar. Mas pior é aquele que conhece a palavra e tem a consciência. Aí, misericórdia, não tem jeito de fugir, né? Ó, aí ele fala aqui, ó, os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, né? Muitas a pessoa fala assim, eu tomei um banho de piscina. Isso não é o suficiente, tá? Isso não consegue te trazer uma leveza. É diferente. O próprio João Batista falava que, olha, com os fariseus, olha, posso até te dar um banho de Rio Jordão, mas eu não tenho poder para descer o Espírito Santo sobre a sua vida, né? Porque isso não tem como. Os nossos corpos lavados com água pura, mas a gente está falando de água. Igual Jesus falou assim, olha, eu preciso lavar os pés dos discípulos. Pedro falou, não, meu pé você não vai lavar. Ele falou assim, não, você já está pronto, Pedro. Eu só vou lavar o seu pé, né? Quem está limpo só precisa lavar o pé. Mas quem está sujo, aí realmente vai ter que tomar um banho. E esse banho, espiritualmente falando, não é fácil de tomar, tá? Então, lavar o pé é para quem já está limpo. E Jesus falou, vá e faça o mesmo, lave os pés, né, dos outros. Se eu estou lavando o seu, você também vai fazer o mesmo. Agora, quando ele fala os nossos corpos lavados com água pura, né? O que significa esse versículo? É um convite para que todos os cristãos se aproximem de Deus com confiança, né? Na obra de Cristo. Antigamente não, né? As pessoas acreditavam muito no templo, no sacrifício que era oferecido ali no altar, né? Hoje você pode se aproximar de Deus. Então, mesmo você que está sentadinho ali, naquele banco, que não conhece a lei, né? A lei, a palavra, a Bíblia, de uma forma, né, teológica, não se aprofundou nela, mas o pastor sabe o que está fazendo. Gente, se aquilo está te incomodando, o que estão te pedindo, você não quer entregar, você não tem amor para isso, você acha que está sendo roubado, por que você continua fazendo uma coisa que seu coração condena? Você vai responder por isso, porque você não está fazendo por alegria, com alegria, né? De uma forma genuína. Então, o que acontece? Você também vai ser cobrado de Deus, porque Deus não quer o seu tudo. Deus só quer o seu amor pela casa, né? O seu amor pela palavra, o seu amor por Ele, o seu respeito pelo templo do Senhor. Então, quando você sai dali indignado, revoltado, com uma autoridade espiritual, ou até mesmo com o Senhor Jesus, você vai ser culpado. Porque Deus está falando no seu coração. Você não precisa conhecer a palavra de uma forma teológica e nem a Bíblia. Não, mas eu não conheço a Bíblia, o pastor sabe o que está falando. Não. O teu incômodo já te condena, porque Jesus está falando com você. Você hoje é esse templo firmado. É onde Deus habita, né? Ali existe só um cabeça, que é Cristo. A igreja existe o cabeça, né? E esse cabeça, tá? Que é o Senhor Jesus, que está ali, né? Não tem como você fugir dessa verdade. Agora, quando você começa a ter uma obediência, né? Por uma autoridade, né? Faltando com essa verdade, que é Deus falando no seu coração, né? Você quer agradar o homem. Você está vendo que aquilo ali está te revoltando e você continua fazendo. Ninguém está mandando você sair da igreja, mas Deus quer que você obedeça a Ele, tá? A Ele que está manifesto ali e que está te indignando, e você continua obedecendo, né? Aquele algoritmo, aquela pedição de dinheiro, né? Aonde Deus está nisso, tá? Então, Deus quer
um coração sincero, com a plena convicção de fé, que Deus deseja que nós nos aproximemos com sinceridade, sem fingimento, confiando verdadeiramente em Cristo. Quer ver? Vamos lá, deixa eu ler mais um pouco. Onde está a Bíblia aqui? Que eu vou falando e não dou continuidade aqui, né? Onde eu estava? Tá, aí eu acho que eu vou ler aqui, né? Ah, tá. Vamos ler o 5, ó. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, olha só, hein? E se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, tá? Que ele tá falando do templo dele, tá? Neste lugar. E se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, olha, é como se você fosse um feiticeiro. É como se você adorasse outros deuses. Quando você faz isso, Deus não entende que você está fazendo isso para ele. Isso aqui é derramar sangue inocente. Você tem culpa, principalmente os eleitos, tá? Principalmente os que estão no púlpito, que estão pregando usando a palavra de Deus, né? Para enganar os inocentes. Porque Deus fala, ai daqueles, tá? Que não atrapalhar um pequenino meu a andar nos meus preceitos. É melhor amarrar um junco, uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Ai daqueles. Então, o que é que Deus está falando? Não atrapalhe os meus pequeninos. Não afaste os meus pequeninos de mim. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós começamos a pregar o evangelho, né, e usar a palavra de Deus de uma forma leviana para fazer com que essas pessoas, né, obedeçam, entre aspas, a palavra de uma forma errada. Quer ver? Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Quer ver que tem vários versículos que eu acho que é interessante, porque eu não estou sabendo recitar essa parte, que ele fala assim, acho que é Mateus 18, deixa eu ver se é. Mateus 18, 6, quer ver? Que ele fala assim, ó, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afundado nas profundezas do mar. Olha só. Então, muitas vezes a gente vai usar a palavra de uma forma leviana, porque a obedecer, né, é uma palavra torcida. Você pega a palavra, você usa ao seu bel prazer para você, né, conseguir, né, o que você muitas vezes não conseguiria só com a sua, né, a sua persuasão. Você fala, não é errado, pedir não é errado, mas usar a palavra, olha só, a palavra de Deus de uma forma torcida para arrecadar algum fundo, alguma coisa, aí é um pecado. Porque está usando a palavra de Deus errada, erroneamente, né? Para que aquela pessoa te dê alguma coisa, né? A oração de um santo tem muita força, muito poder. Deus fala que a oração de um justo, meu Deus, como tem poder. Mas imagina você fazer uma oração para arrecadar algum fundo, alguma campanha, alguma coisa, né? Eu vou fazer 15 dias de monte e ali eu vou passar o envelope na igreja para arrecadar algum fundo. Perguntar nisso. Não, porque aquilo ali é santo, aquilo não pode ser vendido, né? Nós fazemos uma oração, Deus fala, dê de graça o que recebeste de graça. Não é querendo arrecadar alguma coisa com aquele sacrifício que foi feito para o Senhor. Eu vou
né, usar essa parábola, porque isso aqui é muito de uma forma inteligente, de uma forma gananciosa, porque ali eu com certeza eu vou conseguir entrar na mente daquela pessoa, né? E ele vai entender, olha, Deus quer que seja assim. Não, Deus não quer que seja assim. A palavra tem que ser pregada de uma forma pura, sem nenhum interesse, porque é Deus que vai tocar o coração daquele irmãozinho ali, né? Para doar, para ofertar. É Deus, Deus é que faz acontecer. Se isso não está acontecendo, é porque com certeza já entrou uma prostituição no templo do Senhor. Enfim, deixa eu achar onde eu parei aqui para dar continuidade à leitura. Peraí, tá. Aí eu falei aqui, né? No 5 mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, nada, se não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, tá bom. Aí ele vem aqui no 7, né? Então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimando incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Aí entra uma segurança falsa, porque a casa vai cair, literalmente vai tombar. Ó, este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Aí Jesus pergunta: é isso? Tem certeza? Você acha que eu estou operando aí? Ó, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome. Olha só, não é um templo que é de Deus Moloque, nenhum outro Deus, não. Deus dos filisteus, não. É um templo, olha o que ele fala, e vocês, como é que fala? Aí, deixa eu ver aqui onde eu parei, peraí, aqui, ó. Apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo, é aqui, que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e os seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló, expulsarem vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Então, eu queria só enfatizar isso aqui que eu falei. É um templo que leva o nome do Senhor. Mas isso não quer dizer que esse templo, Deus vai continuar operando ali. Pode Deus ter levantado aquele templo, consagrado aquele templo, colocado o nome dele ali, mas ele pode se afastar. Isso não quer dizer que Deus permaneceria. Deus permite derrubar, sim, um templo que é dele, que leva o nome dele. Ó, e você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Olha o que é que Deus está considerando, que todo o sacrifício, todas as ofertas não são para o Senhor.
são para a rainha do céu. É como se você tivesse levantado um ídolo. Ó, aí ele fala que, além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não, é a si mesmo, para a sua própria vergonha. Ó, portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos a outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe farei, nem lhes ordenei quanto ao holocausto e sacrifícios. Dei-lhe, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Você andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram um raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente, desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. Eu lhe enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quanto você lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quanto você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu o Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem fora. Lamente-se sobre o monte estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração, que provocou a sua ira. Aí eu poderia dar continuidade, mas não há necessidade, esse pedacinho, né? Enfim, aí entra a ira de Deus. Dentro do próprio templo, que é chamado Templo do Senhor, que não vai ser um templo de proteção, e sim, né, um templo que vai ser derramado a ira de Deus. E aí entra também as pessoas que estão obedecendo, né, um juiz de repente corrupto, como Eli, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. O fato de ser pessoas que foram, né, ungidas, muitas vezes se perdem no meio do caminho. E aí você acha que está obedecendo a Deus e está obedecendo ao homem. Não, nós não podemos obedecer ao homem. O homem pode se perder sim no meio do caminho. Saul se perdeu. Vários homens se perderam. O próprio Davi se perdeu no meio do caminho. Retomou, mas se perdeu. Salomão se perdeu. Eu tenho muito cuidado para não obedecer ordem de superiores, mesmo que era homem de Deus, mas que tinha muita unção no passado, mas que com o tempo aquela unção ficou rançosa. Nós temos que estar sempre buscando saber se essa pessoa se desviou. Tem que ter muito cuidado. Há leis que foram homens que implantaram e a gente continua seguindo como se fosse lei de Deus. E não for, não é. A igreja muitas vezes começa a cair, né? Aquela denominação, aquele lugar que nós nos batizamos, que nós conhecemos ao Senhor Jesus ali, né? Nos limpamos, tomamos nosso banho, lavamos o corpo, né? Depois só continuando a lavar os pés, porque tudo já estava limpo, mas aquilo ali não serve mais. Olha que interessante. Houve o quê? Foi corrompido aquele líder. A gente acha que só está lavando os pés, que nós já estamos limpos, mas nós nos sujamos de novo. Porque nós acreditamos só no homem, esquecemos da palavra pura e cristalina.
Essa que nos mantém limpo todo dia. Temos que ter cuidado quem é o nosso cabeça. Nosso cabeça é Cristo. É uma coisa muito séria, ainda mais se nós somos chamados para lavar os pés de outros. Se nós somos chamados para fazer essa limpeza, temos que ter cuidado para não escandalizar. Porque lá em Lucas 17 fala, ó, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra, acho que até tinha usado esse junco, essa pedra, né? Eu troquei, porque eu não sou boa de recitar Bíblia, mas aqui é Lucas 17 que fala isso, ó. E eu acho que eu juntei os dois, assim, ficou meio confuso, né? Mas agora lendo, olha só, eu juntei Mateus 18, né, versículo 6 com Marcos 9, né, ó, o Mateus 18 fala, né, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra, né? E agora Lucas 17 fala, e qualquer que escandalizar um desse pequenino que crê em mim, melhor que fora se pendurasse ao pescoço uma grande pedra. Então, volta a falar. E fosse lançado ao mar. Escandalizar. A pessoa entrar dentro de um templo e falar, nossa, que roubalheira. Essas pessoas só falam de dinheiro. Não prega mais salvação. Não prega a volta de Cristo, né? Estão vendendo, né, oração, vendendo uma intercessão. Olha só, está escandalizando. Aí, isso que é muito preocupante. É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio de quem eles vêm. Melhor que seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Muito sério, né? Fazer tropeçar. Significa o quê? Levar alguém a pecar. Alguém se afastar da fé, da presença de Deus. Prejudicar a caminhada desse indivíduo. Os pequeninos, né? Então tem que ter muito cuidado, porque são crianças, pessoas puras, que estão sendo corrompidas por uma pregação leviana para arrecadar fundos para um templo que Deus já está destruindo. Porque Deus destrói o que ele constrói. É muito forte, né? Muito forte. Tem que ter muito cuidado, né? Da gente acabar sendo um instrumento do diabo para desviar, prejudicar espiritualmente alguém que confia em Deus. Esse é um alerta muito sério e nós temos essa responsabilidade, né? De entender. Né, o próprio Jeremias, né, ele foi levantado para advertir, mas as pessoas não deram ouvido, não deram ouvido. Deixa eu ver, acho que eu vou até ler mais um pedacinho aqui para terminar, né? Fala aí, continuando no 30, ó, os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor, profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Muitas vezes você não está colocando uma imagem, literalmente, uma coisa inanimada ali. Mas dá no mesmo. Você está deixando o demônio te usar. O espírito, né, de Mamon te usar. É um demônio. Ó, construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos, as suas filhas, coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente, vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete ou vale de Ben-Hinom, mas vale da matança, pois ali enterraram cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Né? Então é isso aí, tá? Você vê,
quando Davi falou, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O que a gente entende? Que a união as pessoas olham muito a igreja, a igreja que eu falo é a arquitetura, né? Nós temos que estar dentro da igreja, né? Não podemos deixar a nossa igreja, a nossa congregação. Olha, gente, dependendo da situação, vou ser sincera, é melhor ter 4, 5 pessoas no espírito, com Deus habitando ali, porque nós somos um membro do corpo de Cristo, não um membro de uma arquitetura. Nós não somos, tá? Somos membro do corpo, membro da videira verdadeira. Se tiver todo podre, aonde tem uma laranja podre, apodrece todo o cesto. Todo mundo sabe disso. Então, tem que ter muito cuidado. Muitas vezes é melhor ter uma igreja mais vazia, fazer união com poucas pessoas, do que com uma igreja inteira podre. Por que as pessoas estão querendo tanto uma igreja lotada? Porque quanto mais gente, mais dinheiro. Mas elas não pensam que aquilo ali traz maldição para a igreja. Então, muitas vezes, Deus vai destruir, vai limpar, vai diminuir membros, porque Deus quer tratar com a igreja, que está gananciosa. Então, quando é falado isso aí, como é bom, agradável, quando os irmãos vivem em união, é união com cabeça, com Cristo. É ser membro desse cabeça, não de uma igreja falida. Não de uma igreja onde tem um sacerdote que leva a maldição, que é um Saul, um rei Saul, né, que está dominando aquele ministério. Todo o ministério está apodrecido, porque não está obedecendo ao cabeça. Já entrou um demônio mamon, já está ali dentro daquele ministério. Então a pessoa ela perdeu o caminho, né? O caminho. Ela não está mais no caminho verdadeiro, que leva à vida, que leva à eternidade. Ela se perdeu no caminho e do caminho. Você não pode querer fazer parte disso. Então, a gente tem que orar e buscar saber quem está realmente ali. Não, nós temos que não defender uma igreja numa placa de igreja, mas defender Cristo. E aí, né, com certeza. Porque se Deus tiver que destruir a igreja, ele vai destruir. A única coisa que ele não vai aceitar, não vai permitir, é que essa igreja, esse ministério corrompido, por Deus mamon, né? Por doutrina errada, afaste os pequeninos dele. Mas ele não vai, né? Porque o que aconteceu em Efésios teve era uma igreja que, poxa, foi elogiada pelo Messias. Mas tinha um detalhezinho. Um detalhe. E olha que detalhe, hein? Que abandonou o primeiro amor. Lá em Apocalipse 2:4. E hoje, misericórdia, se falta com amor, que é Mateus 24:12, né? Para vigiar, manter em vigilância, porque o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Então, esse amor agora é uma coisa tão séria, muito séria, que é o segundo mandamento da Bíblia. Não permita que esse amor seu esfrie. Por quê? Primeiro você está corrompendo, né, o primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma, e amar o próximo a si mesmo. Não você meter o pé em todos os mandamentos, porque esses 2 mandamentos é o que vai te levar para Jerusalém Santa. Então, meu filho, se isso estiver acontecendo, com certeza não tem o cabeça que é Cristo te governando. Não tem. Você vê, ó, eu sorteei, tá? Eu tô querendo parar já, mas o Espírito Santo de Deus me incomoda, a gente tem que continuar, né? Sorteei Zacarias 7, falei assim, ó, eu quero finalizar a ministração, me dá uma palavra, mas eu nem necessito ler tudo, mas é tão interessante, porque o tópico aqui, o título, né? Justiça e misericórdia ao invés de jejum. Olha só, hein?
Foi sorteio, Bíblia nova, Bíblia que não é colada, que não é viciada. E Deus, misericórdia, mas está falando com muitos ministérios, muitas igrejas que estão deixando se corromper, tá? Saia, é igual Deus fala, saia dela, povo meu, para não ser destruído junto, não ser destruído junto, tá? Ó, vamos ler aqui. No 4º ano do reinado do rei de Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês que Gisleu. É isso mesmo? Tá. Foi quando o povo de Betel enviou Zerezer e, nossa, mas é um nome não sei o que, Regem, Meleque, com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Foi lá, né, fazer a pergunta para os sacerdotes do Senhor e os profetas. Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e Neguebe e Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Olha aí, ó, como se repete. Como se repete. Jeremias 7, Zacarias 7. Interessante, né? Que agora que eu prestei atenção, que é o capítulo 7. Olha, que Deus é Deus perfeito. Deus é Deus santo. E Ele quer santidade. Aí, quando ele fala, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu espalhei com um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Olha que coisa. Muito forte, muito forte. Então a gente está brincando, né, com Deus, porque Deus ele não vai permitir isso, mas não vai mesmo. Então essa palavra foi sorteio, Zacarias 7, né? Surpreendentemente eu tinha tirado Jeremias 7 e tá testificando, né? Olha só, tá se fundindo os dois capítulos. Como Deus não tá aqui? Claro que está. Deus está aqui, tá? E eu não sou, assim, muito dada a esse tipo de ministração, né? Mas não deu nem para brincar muito na coisa, porque pensa numa palavra dura, difícil, né? E a gente vê que Deus está querendo chamar a atenção de muitos ministros aí que estão perdendo o caminho que é Cristo, né? Então tem que ter muito cuidado. Então a gente tem que pensar, porque ó, é impressionante, né? Deus deixa assim a palavra falar por si só, né? A gente não pode ser mentiroso,
Ele fala, não mintais uns aos outros, acho que é lá em Colossenses 3, né? Ele fala, não mintais, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mentais. Então, quando você mente, né, você sabe que não é isso, o evangelho não é isso. Eu vejo pessoas que elas só pregam sobre a prosperidade, sobre os milagres, sobre as curas, sobre os carros do ano, sobre a chave de apartamento, né? Gente, não é isso. Você sabe que muitas vezes você vai estar ali vivendo tudo que Deus quer, sendo obediente à palavra, fazendo tudo direitinho, muitas vezes não vai ser próximo, vai faltar muita coisa, porque Deus vai provar, né? Não é tudo, né? Não funciona dessa forma, não é porque você tem uma enfermidade que você vai ser curado. Não, muitas vezes Deus vai falar, minha graça te basta. Então nós temos que ser verdadeiros, pregar um evangelho sério, sem mentira. Sem mentira. E as crianças creem, elas acreditam, elas vão sendo iludidas com aquilo ali. E, de princípio, pode até acontecer, mas vai chegar uma hora que Deus vai tratar e não vai ser assim. Todo mundo sabe, quem conhece, quem já passou pela peneira, quem sabe que foi peneirado por Satanás sabe. Você vai andar nos preceitos, num caminho, o negócio vai estreitando, 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 e você vai ter que glorificar Deus naquele estreitamento. Vamos pregar o verdadeiro evangelho, para de mentir uns para os outros, de enganar os pequeninos do Senhor. Essas pessoas não estão sendo preparadas para o dia mal. Essas pessoas estão sendo enganadas, iludidas. Estão entregando o seu tudo para o ministério, para o templo do Senhor, que o Senhor não está habitando mais, não está manifestando mais. É um demônio que está ali manifestando, muitas vezes dando sinais, e as pessoas estão iludidas. Mas Deus, pela misericórdia, Ele fala que Ele mesmo, que ele vai encaminhar as ovelhas dele. Mesmo que tenha que tirar daquele ministério e passar para o outro. Mas Deus não vai deixar se perder, vai levantar um profeta, boca de Deus, para pregar a verdade. Não vamos mentir. Vocês que têm esse chamado, são eleitos, estão em cima de púlpito. Pare de mentir. Muitas vezes achando, porque, não sei, as pessoas estão achando que deve alguma satisfação a homem. Esses homens que muitas vezes que foram usados por Deus, né, para abrir esse ministério, hoje já estão corrompidos. Se morreu hoje está no inferno. Eu mesmo sei que tem um aí que não vai demorar embora, não. E é um homem que foi muito conhecido, foi um homem ungido, homem que fez muitos milagres, mas hoje está corrompido. E está corrompendo muitos outros pastores. Né? O ministério cresceu, se tornou um ministério grande, mas que hoje Deus não está mais nesse ministério. Pela misericórdia, eu não vou falar que ele não está, porque tem os pequeninos dele lá dentro, né? Ele se manifesta, mas não está mais abençoando, está destruindo, porque o ministério se corrompeu, o líder mor se corrompeu, não está mais obedecendo um cabeça que é Cristo, está implantando coisas que Deus não mandou, né? Você vê, pessoas falam que muitos não temos, todos têm que se casar, um pastor hoje precisa ser casado para ter um cargo de pastor. Aonde criaram isso? Se a própria Bíblia fala, se você pode escolher, se você quer um celibato, se você não quiser, né, se casar, é melhor que não faça. Se você consegue controlar a sua carne, não faça. Então quer dizer que você não pode ser pastor? Então Paulo não podia pregar, porque Paulo decidiu ficar sozinho. E tem gente implantando loucuras dentro de uma igreja e tem pastores casando com qualquer mulher porque implantaram uma lei. Se não casar, não pode ter pastoreio, não pode pastorear, não pode ser pastor.
Aonde? Então, são demônios que estão colocando leis de homens, não é de Deus. Para que os pastores se casam rápido com qualquer uma, né? Muitas vezes não é de Deus aquela pessoa, se junta, né? Faz um corpo com uma meretriz, com uma estrangeira. Por quê? Porque quer ter um título de pastor, não quer perder uma oportunidade, vamos casar com qualquer uma, não quer se santificar, quebrar a carne, porque tem uma lei implantada que aquilo ali é que tem que ser. Porque implantou, tem que obedecer àquele ministério. E vamos que vamos. Então tem muita coisa errada. Muita coisa. Então não vai demorar ser ceifado, não. Então tem orado, buscado para que essa pessoa passe o cajado para outra pessoa que vai saber liderar. Para que Deus ainda levante esse ministério. Eu tenho feito oração, pelo menos, né? Para a igreja que Deus me revelou. Agora, isso está acontecendo em muitas igrejas. Faltando o primeiro amor. Se falta o primeiro amor, falta tudo. Pode ser próspero, filhinho. Você pode prosperar, mas você está faltando o primeiro amor. Pode ser elogiado em tudo, mas se não tem amor, não tem Jesus. Aí, não adianta. Ele pode crescer, mas está crescendo de uma forma errônea. A forma que Deus... Não tem Deus. Essa prosperidade não vem de Deus. E você está se contaminando com essa sujeirada. A hora que o líder cair, você vai cair junto. Né? Porque não tem Deus. É uma coisa séria, né? Então a gente tem que ter cuidado. Vocês caem com certeza junto. O líder caiu automaticamente. Quem está seguindo um líder que está fazendo coisa errada, não fica de pé. Tá? Então esse é o recado, né? Eu acho que não tenho mais nada para dizer. Seguiu né? Essa interpretação, até porque não tinha nem como fingir, né? Porque olha só, Jeremias 7, depois fui lá, né? Eu nem lembro, meu Deus, qual era o outro, Jesus, até esqueci, que era o capítulo 7 também, né? E é isso, ó. Agora interessante, hein? Não é mentira, porque eu não posso mentir, né? Até porque eu seria amaldiçoada aqui. Mas pensa, eu falei, vou fechar, Senhor. Ó, última palavra. Aí eu vim aqui e falei assim, abri, olha o que saiu. Lucas 12. Olha o tópico, a preocupação da vida, ó. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Olha só, hein? Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha, não pode, né? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupa com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo, olha, aí vem, hein? Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tá, então a gente vê aqui, essa palavra é linda, foi sorteio, Deus é testemunha, sorteio. Eu falei, vou parar, tal,
mas Deus quis terminar. Eu acredito, tá? Se eu continuasse sorteando aqui, olha, eu sei que Deus me usa tremendamente assim, ele falaria. Mas essa palavra é tão interessante, Lucas 12, do 22 em diante, a preocupação da vida, que todo mundo tem essa preocupação, principalmente os pagãos, pessoas que não têm Deus, né? Pagãos, que não creem, só creem na força do seu próprio braço e por aí fora, né? Mas, infelizmente, no nosso meio evangélico, meio evangélico, existe isso. Há muitos crentes, igual Satanás, que diz que crê, mas estremece porque vive no pecado, vive sempre com medo, sempre com medo. E o medo, ele é a sua bússola de que você está sendo condenado por Satanás, sendo condenado por você mesmo, com medo dos seus próprios pecados, da sua própria vida de pecado, porque o medo só entra porque você pecou. E sabe que todo pecado, né, tem consequência. E aí você vem o medo, porque o temor, ele é diferente, o temor vem antes, né? Você teme e não peca. Agora, quando você peca, você tem medo. Então, essa perturbação que você está tendo agora é a sua própria consciência te acusando que você está em pecado. Aí você começa a buscar na Bíblia palavras de efeito, palavras que te confortem. Naquele momento, eu posso até acreditar que sim, porque muitas vezes a Bíblia é lida para achar um jeito de não ser acusado. Tem muita gente que lê a Bíblia assim. Ela peca e depois ela busca um jeito de acalmar a mente dela, que está sendo acusada. E o diabo também trabalha muito bem, que ele faz sofisma com a palavra, ele torce a palavra, ele usa a palavra do jeito que ele quer. Obviamente, ele também vai usar para te enganar dentro da palavra. E aí vai criar palavras de efeito. Essa mesmo que eu estou lendo aqui, ela pode ser uma palavra contrária. Ela pode ser usada de forma abusiva, pregada para arrancar dinheiro no púlpito. Eu mesmo consigo fazer essa torção. Esse sangramento, né? Que aí já não é Bíblia sagrada, é Bíblia sangrada, torcida. Eu também consigo, né? Pegar isso aqui e falar, olha, vendam, eu vou até começar no 32 para não ficar não escandalizar muito, né? Lucas 12, 32, ó, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino, né? Ó, aí se eu começar no 31, ó, busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí a pessoa vai falar, olha, gente, vamos buscar o reino, vamos entrar no templo, vamos confiar, ó, vendam o que tem e dê esmolas, façam para vocês bolsas que não se estraguem, né, ofertem, né, então, não vou nem falar do dízimo, vamos falar das ofertas voluntárias, né, para vocês, bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acaba, onde o ladrão não pode roubar, nenhuma traça pode destruir, né? Aí pega e faz sofisma com o versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vocês que têm medo de ofertar, vocês que têm medo de dar o seu tudo, né? Entrega, não sei o quê. Graças a Deus, eu não sou boa nisso. Eu não sou boa, né? Graças ao bom Deus. Mas se a pessoa tiver determinada, sangue no olho, ela tira muito dinheiro de muito fiel ali. Porque o cara vai olhar isso e falar, vai ter medo. Ai, meu Deus, olha, ele tá pedindo isso, né? Tá pedindo a tal oferta para pintar a igreja, para fazer não sei o que na igreja, e papapá. Né? A pessoa fica tão constrangida que ela entrega até sem ter, coitada. Ela não tem. Não, vocês têm que confiar, vocês dão aqui que amanhã Deus vai. E Deus não vai, tá? Deus não vai. Porque a pessoa vai fazer para o homem, não é para Deus. Enfim, a gente sabe que existe muitas oratórias boas, inteligentes, que vai ser uma coisa emocional e naquele momento vai te emocionar e vai te colocar numa situação difícil e você vai fazer porque você quer ser igual aos demais, você não quer ser diferente. E quando você faz aquilo ali para o homem, ou com medo, tá tímida, tá envergonhada, né, de não ter, de não dar o seu tudo, né? E não é isso, porque Deus, ele tanto uma coisa quanto a outra,
Deus, ele tem uma forma de falar. Porque o versículo 34 se explica tudo. Aonde estiver o seu tesouro, você está com o coração voltado naquilo. A forma que você prega é voltado em arrecadar fundo. Tá errado, né? Mas a pessoa também, ela tem, ou ela tá agarrada naquilo, ou então ela tem fé para dar, mesmo sem ter. Porque ela acredita, Deus fala no coração dela que ele vai, abençoar. E ela não tem coragem. Eu já fiz ofertas loucas, muitas ofertas assim mesmo, mas não foi de loucura, porque eu fui convencida por uma oratória inteligente, emocional. Não, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Comigo. Pensa numa pessoa que lutou para muitas vezes não fazer o que Deus mandou. Mas aí Deus falou, não, entrega. Né? Então, é Deus falando com você. Porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. Joga, lança seu pão, que depois de muito tempo ele vai voltar para você. Vai nessa fé. Não é homem nem sabe o que estava na minha mente. Eu simplesmente tive um incômodo e fui lá e entreguei. Então, gente, é diferente. Você não está apegado àquilo. Aquilo não é a sua segurança. Você simplesmente entrega. Agora, se você põe fé naquilo, põe o seu amor no dinheiro, obviamente, como é que Deus vai... Não tem como Deus te prosperar, te abençoar. Então, tem prosperidade que não é Deus, que é o diabo. Então, é só isso que eu estou falando. Então, tem gente que sabe pegar isso aqui, torcer bem, e aí, com certeza, é um mentiroso. E tem pessoas que sabem que tem que entregar, Deus está falando, e não entrega porque está agarrado o coração nas coisas, né, materiais. Também errado. E tem uns que entregam porque quer fazer bonito para o pastor, para quem pediu. Não quer ser diferente, não quer passar vergonha. E faz, e quebra a cara porque Deus nem recebeu. Muitas vezes é melhor você dar 2 moedinhas, igual a viúva. Tudo que o seu tem é pouco, muito pouco. Você vai passar vergonha de qualquer maneira. Mas é o seu tudo, é o dinheiro da sua passagem. É aquele dinheiro que você vai pegar os ônibus para a tua casa. Mas você vai entregar e vai a pé. Debaixo de chuva ou debaixo de sol quente. Aquilo ali é diante de Deus grande. Mesmo que as pessoas riem da tua cara. Mesmo que a pessoa ri daqueles 10 reais seu. O pastor pediu 100, pediu 1.000. Mas você vai dar 10. É o dia da sua passagem. Você vai voltar a pé. Aquilo ali é grande diante de Deus. Mas você fala, mas não foi isso que ele pediu. Mas é isso que Deus te pediu. É sacrifício. Imagina, você andar 2 horas, 1h30 a pé, e você dá o seu tudo, e o pastor fala, peraí, mas a campanha é de 1.000, é de 100, não foi de 10. Joga lá, que aquilo ali vai queimar. Vai voltar para você em dobro. Mas com certeza, quem fez e quem julgou você, aqueles 10 reais ali, tá lascado. Tá lascado. Coitado, tenho pena dele. Então, é isso. Esse é o assunto. Tá bom? Deus abençoe. É isso aí. Haramashanokoemomoelaye, darabawashanainara, dokosomomoema, nanaizoyorokosharanalaye, oroshoromokoeba. Em nome de Jesus, toma essa vida que vai ouvir essa ministração. Toca o coração, meu Pai, da Kassarabá, tanto do sacerdote, Xuarababailaye, e dos membros que estão ouvindo, do Kosharalaye. Em nome de Jesus, visita Ramakarabamailaye, visita do Koboboeba, Odobo, Ashanainara, em nome de Jesus. Amém.